Olá e bem-vindo. Hoje a gente tem em mãos um material que, à primeira vista, parece a coisa mais comum do mundo. A prévia de um jogo de futebol. Sim, um artigo padrão, né? Exato. É do site MKT Esportivo, sobre uma partida da Bundesliga alemã de 2026 entre São Paulo e RB Leipzig. Mas o curioso aqui não é nem quem o artigo acha que vai ganhar. Não mesmo. O curioso é que a análise do jogo em si, sabe, parece ser a última preocupação do texto. Exatamente. É quase um detalhe secundário. O artigo funciona mais como um mapa do tesouro, onde o jogo é a ilha. Mas o verdadeiro tesouro são, as oportunidades de aposta que ele gera. Isso. A fonte que a gente vai analisar hoje é um exemplo perfeito de como a fronteira entre jornalismo esportivo e marketing para apostas, ela simplesmente, desapareceu. Nossa missão aqui é entender a anatomia desse novo tipo de conteúdo e o que ele revela sobre como o esporte é vendido e consumido hoje em dia. Isso mesmo. Então vamos destrinchar isso aí. O artigo começa estabelecendo o cenário, a narrativa básica. De um lado, o São Paulo jogando em casa, no desespero para se afastar da zona de rebaixamento. A luta pela sobrevivência. Exato. O artigo usa termos como busca surpreender e reagir na competição. E do outro lado, o oposto completo, o RB Leipzig. Um time com muito mais dinheiro, mais qualidade técnica, que o texto diz que vai com força máxima para brigar pela vice-liderança. A busca pela glória. Essa estrutura de Davi contra Golias, do desesperado contra o ambicioso, é o motor de qualquer boa história esportiva, né? Só que aqui, essa história não é um fim em si mesmo. Não, ela é a matéria-prima para outra coisa. Exatamente, certo. Porque logo depois de montar esse palco, o foco muda bruscamente para os números. O artigo apresenta as cotações, as odds, da plataforma RiosBet. E os números já contam uma história, né? Sim, são bem diretos. São Paulo pagando 3,80 pela vitória, o empate 3,50 e o favorito, o RB Leipzig, pagando 1,90. A questão é, o que esses números nos dizem além do óbvio? Então eles quantificam a narrativa, a paixão, a intuição do torcedor. Tudo isso é traduzido numa linguagem fria quase de mercado financeiro. E o interessante na odd do Leipzig, 1,90, é que para um favorito tão claro contra um time na zona de rebaixamento, não é uma odd esmagadora. Geralmente a gente veria algo em torno de 1,50, talvez 1,60. Espera aí, então o mercado não tá tão confiante assim na vitória do Leipzig? O artigo vende a ideia de um favoritismo claro, ele cita superioridade técnica, regularidade... Mas os números contam uma história um pouco mais cautelosa. Entendi? Exatamente. Uma odd de 1,90 significa que o mercado atribui mais ou menos 52% de chance de vitória ao Leipzig. Não é uma certeza absoluta. Não é mesmo. Tem um risco considerável embutido aí, provavelmente porque o São Paulo joga em casa, onde times que lutam contra o rebaixamento costumam ser bem perigosos. Faz sentido. O artigo ele simplifica essa complexidade. Ele usa a narrativa do favorito claro para construir confiança no leitor. Mesmo que a própria odd sugira um cenário com mais nuances. Entendi. O texto cria uma ponte entre a história emocional, o time grande vai ganhar, e a ação racional de colocar dinheiro nisso. Mas e para a pessoa que olha para essa odd de 1,90 e pensa, ainda é arriscado, posso perder meu dinheiro? Sim. Como o artigo lida com essa hesitação? É aí que a coisa fica mais sofisticada. O artigo não se limita à aposta simples de quem vai vencer. Ele abre um leque de outros produtos, vamos dizer assim, outros mercados de aposta. Certo. E eles são desenhados justamente para mitigar essa percepção de risco. É uma estratégia para não perder nenhum cliente em potencial, sabe? Como, por exemplo, o tal do handicap asiático, que o texto menciona como uma opção de proteção. A palavra proteção soa quase como um seguro. E a analogia é perfeita. O handicap asiático funciona como se você desse uma vantagem de gols para o time mais fraco antes mesmo do jogo começar. Ah, tá. Se alguém aposta no Senpai com handicap de, plus 1,5, o time pode até perder o jogo por um gol de diferença e mesmo assim a aposta é vencedora. Isso é um convite, né? Para quem tem medo. É um convite irresistível para o apostador iniciante ou mais medroso. Reduz o medo da perda total e incentiva a pessoa a participar. Ou seja, o objetivo não é só fazer a pessoa apostar, mas encontrar o produto certo para o nível de tolerância ao risco dela. O artigo também sugere apostar em mais de 2,5 gols. Isso também entra nessa lógica? Totalmente. Apostar em gols desvincula o resultado da aposta do vencedor da partida. O seu time pode estar perdendo de forma humilhante, mas se saírem 3 gols no jogo, você pode ter ganhado sua aposta. Isso é interessante. Isso resolve um grande problema para a indústria. Como manter o espectador interessado num jogo que, já parece decidido aos 20 minutos do segundo tempo? Claro.
transformando cada momento do jogo numa potencial transação financeira. O artigo fala de apostas em escanteios, por exemplo. Mais de 9,5 escanteios. Sim. De repente, um lateral cobrado errado que vira um escanteio sem perigo, no final do jogo ganha uma importância absurda para quem apostou nisso. Isso muda fundamentalmente a experiência de assistir ao jogo. O foco sai do coletivo, da performance do time e se fragmenta em dezenas de mini-eventos. Cada falta, cada cartão, cada escanteio se torna um evento com resultado financeiro próprio. A partida deixa de ser um espetáculo e vira uma espécie de pregão da Bolsa de Valores que dura 90 minutos. Mas isso não soa um pouco exaustivo? A beleza do futebol não tá também em poder se distrair, conversar com um amigo e não ter que acompanhar cada estatística como se fosse um relatório de investimentos? É verdade. Parece que essa abordagem exige uma atenção constante, quase um trabalho. Mais ativo, como eles gostam de chamar. A promessa é que você não é mais um mero espectador, mas um participante com conhecimento que analisa dados para tomar decisões. Certo. E para dar aquele empurrão final de confiança, o artigo oferece sua análise especializada. A parte dos palpites reais, Bet, onde o texto para de apenas apresentar opções e começa a dar recomendações diretas. Tem a aposta recomendada, a alternativa e a ousada. Isso parece uma consultoria de investimentos. É exatamente esse o modelo. A aposta recomendada, a vitória do Leipzig, é para o perfil conservador. A alternativa, mais de 2,5 gols, é para o moderado. E a ousada? E a ousada, placar exato de 2-0 ou 3-1 para o Leipzig, é para o agressivo, aquele que busca o prêmio grande. O artigo segmenta seu público e oferece um produto para cada um. Essa sugestão de placar exato sempre me pareceu a mais curiosa. A chance de acertar é mínima, né? Mínima. Porque um artigo que quer parecer sério e analítico daria uma dica com uma probabilidade tão baixa de acerto. Pelo poder do marketing da recompensa alta. Ninguém vai ficar rico apostando no favorito com uma odd de 1,90. Verdade. Mas a promessa, mesmo que remota, de acertar um placar exato com uma odd de 8,00 ou 10,00 é o que atrai muitos jogadores. É o equivalente ao bilhete de loteria, sabe? É a isca. O artigo inclui essa opção para capturar a imaginação do apostador que sonha com um grande ganho, mesmo que a sugestão não tenha muito fundamento estatístico. É mais uma isca do que uma análise. E para amarrar tudo isso, para dar um verniz de legitimidade a todas essas sugestões, o artigo finalmente faz o que a gente esperava que ele fizesse desde o começo. Uma análise tática do jogo. Sim, e a localização dessa análise no texto é muito reveladora. Ela não vem no início, para informar o leitor sobre o que esperar do jogo. Não. Ela vem no final, quase como um anexo, para justificar as apostas que já foram sugeridas. O texto diz que o St. Pauli terá uma postura cautelosa de contra-ataques, enquanto o Leipzig vai assumir o controle com posse de bola. O que, convenhamos, é a análise mais genérica possível para um jogo entre um time fraco e um time forte. Não tem nenhuma informação ali que um torcedor minimamente informado já não soubesse. Mas ela não está ali para informar. Ela está ali para confirmar um viés. Ela serve como o selo de aprovação do especialista, dizendo ao leitor, viu? Sua ideia de apostar no Leipzig em muitos gols faz todo sentido tático. O ciclo se fecha de forma perfeita. É um funil completo. A narrativa cria o interesse, as odds o quantificam, os mercados diversificam o risco e a análise tática dá a chancela final. Tudo em uma única página. É interessante notar como isso se difere da cobertura esportiva de, 10 anos atrás. Um guia para um jogo focaria muito mais em jogadores lesionados, no histórico de confrontos, na declaração do técnico. No estado do gramado. E isso, até no estado do gramado. Aqui, esses fatores só importam se puderem ser traduzidos em um mercado de aposta. Exato. A própria natureza do que é notícia esportiva está sendo redefinida. Uma informação só tem valor se ela puder influenciar uma decisão de aposta. O nome do site da nossa fonte é MKT Esportivo. Marketing esportivo. Eles não escondem a proposta de valor deles. Não é jornalismo no sentido clássico, é produção de conteúdo para um ecossistema comercial específico. Então, quando a gente olha para o todo, o que essa pequena prévia de jogo nos revela? Começamos com um artigo aparentemente inofensivo e terminamos com a dissecação de um funil de vendas altamente eficaz. Revela uma mudança cultural gigantesca. A figura do torcedor apaixonado, clubista, que vai ao estádio pela experiência coletiva, está sendo sobreposta pela figura do torcedor investidor. Torcedor investidor. Individualista, que assiste ao jogo com uma tela de celular na mão, gerenciando suas posições através de ferramentas como o cash out, que o artigo também menciona. Sim. A linguagem do mercado financeiro, proteger lucro, gestão de risco, buscar valor, invadiu completamente o vocabulário do futebol. O artigo não está só informando sobre um jogo.
Ele está educando o público a consumir futebol de uma nova maneira. Uma maneira que é muito mais lucrativa para as empresas por trás do espetáculo. Isso. Ele vende uma promessa de controle, de que com análise e informação é possível vencer o acaso. E essa é a grande ilusão. O futebol é, em sua essência, um esporte de baixa pontuação e alta imprevisibilidade. É por isso que zebras acontecem com muito mais frequência do que no basquete ou no vôlei. Claro. O conteúdo que a gente analisou hoje trabalha ativamente para mascarar essa aleatoriedade, para empacotar o caos do esporte como um produto previsível e investível. O que nos leva a uma reflexão final, um ponto para se pensar depois daqui. Esse novo modelo de engajamento, mais analítico, mais cerebral, é vendido como uma evolução, uma forma mais inteligente de ser fã. Isso levanta uma questão importante. À medida que a experiência de torcer se torna cada vez mais ligada a essa análise de dados, a esse investimento financeiro no resultado, o que acontece com a dimensão puramente emocional e por vezes deliciosamente racional da paixão pelo esporte? Boa pergunta. Ao tentar transformar cada torcedor num analista de mercado, não corremos o risco de perder a alegria simples do gol inesperado? Aquele que não estava em nenhuma planilha e que arruinaria qualquer aposta?